Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje você confere uma entrevista sobre a mineração. Ambientalistas, organizações sociais e ambientais e moradores de áreas atingidas pelas empresas que atuam no setor estão preocupados com os impactos dessa atividade econômica. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Maria Tereza Corujo, professora e membro da coordenação do Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela. Olá, professora, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Obrigada. Professora, eu gostaria que começássemos falando um pouco da situação aqui em Minas, já que Minas é o principal estado minerador do país. Quais são as principais e qual é a principal preocupação de vocês com a atividade mineradora aqui em Minas? Nós estamos muito preocupados com a situação da mineração no nosso território, porque, além das atividades já consolidadas, que têm graves impactos, nós estamos diante da perspectiva de inúmeras ampliações de atividades minerárias, vários minerodutos atravessando o nosso estado, grandes projetos minerários em vários lugares de Minas Gerais, tudo numa perspectiva de realmente atender o mercado ou garantir que essas empresas consigam exportar todo esse minério. Então, para nós, a situação em Minas Gerais é extremamente grave e coloca em risco, inclusive, a sustentabilidade desse território chamado Caixa d'Água do Brasil. Certo, professora. Agora, quais são os principais impactos ambientais causados por essa atividade? A mineração, ela tem uma cadeia enorme de impactos, porque não é só o impacto no ar, como determinadas indústrias. A mineração, ela causa uma sequência de impactos de diferentes formas. Ambientais, fundamentalmente, o impacto à água, porque a mineração impacta a água desde o seu início, quando ela está lavrando um território, então ela interfere com o sistema que gera água, por exemplo, no nosso caso aqui, do chamado quadrilátero ferrífero, que nós chamamos aquífero, ela atua e tira minério nos sistemas geomorfológicos que geram todas essas águas. Então nós estamos aqui numa região repleta de cachoeiras, de nascentes, e se ali estão acontecendo é porque tem um sistema que possibilita isso. As serras são a área de recarga, desce essa água para os aquíferos e por isso brota tanta água. E é precisamente onde as minerações de ferro, principalmente, elas interferem, porque ao lavrar essas regiões, elas exterminam esses lugares. Além disso, ela gera impactos nas bacias, onde estão correndo os córregos e os rios. Por quê? Porque os sedimentos da mineração acabam chegando nesses lugares. Então, a de ouro, por exemplo, traz problemas gravíssimos com as barragens com cianeto e arsênio. Então, a questão da água é um dos principais impactos ambientais, fora que para minerar as empresas têm que fazer grandes desmates, e isso interfere com os nossos biomas diversos, né? Cerrado, Mata Atlântica, os diversos que tem em Minas, e ambientais além da poeira no ar, como Congonhas, Itabira. Sim. São impactos ambientais também na questão da saúde, porque a saúde também faz parte do meio ambiente, né? Sim. E impactos sociais, então, nem se fala, porque tudo isso ambiental vai prejudicar as populações, associado a graves problemas trabalhistas, porque geralmente estão terceirizando ou quarteirizando o trabalho, associado à perspectiva de que na hora que a atividade tem que fechar, porque não interessa ao mercado, ou acaba o minério, deixa toda uma população refém, porque não tem outras alternativas, e trabalhistas no sentido também da qualidade do trabalho. Então, são graves impactos ambientais e sociais, muito diversos e amplos. Agora, qual tem sido a posição, professora, de um modo geral, do poder público do Estado aqui em Minas Gerais? Eu tenho que colocar a verdade, né? Se fosse só um Estado omisso, que não estivesse cuidando desse aspecto, a situação não estaria tão grave. Nós temos realmente muitas provas e muita vivência de que é um Estado, um governo do Estado totalmente voltado a atender o interesse da atividade minerária no nosso Estado, inclusive prejudicando outras atividades econômicas, prejudicando possibilidades outras como agricultura orgânica, agricultura familiar, lugares que têm altos potenciais turísticos, lugares que poderiam ser lugares de cooperativas de roupa. Ou seja, até economicamente, o nosso governo do Estado está violando o direito a outras perspectivas econômicas, porque ela atende o governo, especialmente a questão minerária. Agora, professora, qual é a situação atual envolvendo a Serra do Gandarela, que é uma área de atuação específica de vocês?
A questão da Serra do Gandarela é um exemplo disso. Quer dizer, nós temos aí um lugar que é fundamental para o Rio das Velhas e para a vertente do Rio Doce, com a quantidade de água que tem, de qualidade, água classe 1 e classe especial. É a última serra que ainda não tem atividade de mineração e que é a única garantia para Belo Horizonte, que está hoje com 5 milhões de habitantes, de ter sempre uma água de qualidade. E nós estamos aí há 7 anos lutando para salvar essa serra, precisamente porque a Vale quer minerar essa serra. E o governo do estado, como você tinha perguntado antes, ele tem sido aliado da Vale e não aliado dessa preservação. Temos hoje uma proposta de criar um parque nacional e uma reserva de desenvolvimento sustentável, e aquilo que já deveria estar concretizado e até transformado em geração de emprego e renda, continua-se tendo que trabalhar. Então, realmente, é um dos exemplos, fora muitos outros que tem no nosso estado similares. As águas da Serra do Gandarela abastecem a região metropolitana de Belo Horizonte, é isso? Elas não estão numa captação da Copasa no sentido de direcionado saindo da Serra do Gandarela, mas as águas antes da captação do Bela Fama, que é a captação da Copasa, que abastece 63% de Belo Horizonte e, em média, 40% da região metropolitana, muita vem da água do Gandarela antes dessa captação, e é água limpa. Então, que colabora com o Rio das Velhas, que já vem de Itabirito, com uma situação muito precária. Hoje, o Alto Rio das Velhas pode-se dizer que está numa situação de conflito de uso de água. Tem mais outorga para uso de água do que capacidade que o Alto Rio das Velhas tem de dar água. Agora, a Serra do Gandarela, além disso, ela está a 4 quilômetros do Ribeirão da Prata, que nasce na Serra do Gandarela, classe 1, está a 4 quilômetros da captação do Bela Fama. A Copasa poderia fazer uma captação de água para Belo Horizonte, de água que não precisa nenhum tratamento, e nós continuamos com a Copasa silenciosa, sem se manifestar sobre essa disputa. Mineração, perda da Serra do Gandarela ou uma preservação através de um parque nacional. Então essa é a realidade lamentável e chega a ser surreal, né? Certo. Professora, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? 4% de todo o minério comercializado no planeta é extraído do subsolo brasileiro. Em 2012, o Brasil exportou 350 milhões de toneladas. A mineração é um negócio que cresce a cada dia. As empresas do setor avançam pelo interior do país, mas a exploração desenfreada traz impactos ambientais e sociais que podem ser irreversíveis. Essas e outras informações foram reunidas no documentário Enquanto o Trem Não Passa. A região de Carajás é um dos lugares mais impactados pela mineração e onde a Vale S.A. explora a maior mina de ferro do planeta. São mais de 3 milhões de pessoas que sofrem não apenas com a exploração do minério e sua devastação socioambiental, mas também com sua logística que altera de forma dramática a vida de dezenas de comunidades, afetando seu modo de viver e estar nos territórios. Uma ferrovia de 892 quilômetros transporta diariamente por horas ininterruptas o ferro extraído da mina até o Porto Ponto da Madeira, no Maranhão. A ferrovia Carajás foi inaugurada na época da ditadura e agora está sendo duplicada. Hoje são 5 horas por dia, 5 horas e uns minutos que o pessoal ouve por dia zoada de trem. Com o outro, dentro de 24 horas, né? Com o outro vão ser 11 horas e 25 minutos, nem das 24 horas ouvindo zoada de trem. A mineração, ela destrói o que é tradicional para construir uma outra lógica. E nessa construção dessa outra lógica, as populações ficam fora, né? Porque não cabe dentro desse contexto. O Brasil é o segundo maior exportador de minério do mundo. Só na última década, a mineração cresceu 550%. Em contrapartida, especialistas destacam que a atividade é uma das mais insalubres e mal remuneradas. Entre as principais consequências da mineração para as comunidades estão perda de aquíferos de forma definitiva, poluição do solo e dos cursos d'água, contaminação do ar, problemas de saúde e degradação social. Em 2013, organizações de trabalhadores da mineração, quilombolas, agricultores, povos indígenas,
comunidades atingidas e movimentos sociais criaram um Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à mineração. O movimento luta pela preservação socioambiental. O quanto a gente não tem salvaguardas socioambientais, proteção às terras indígenas, o direito ao veto das cidades, de consulta e veto. Então a gente criou esse comitê meio que para juntar todos os movimentos e as entidades de atingidos e tudo mais do país todo, para pressionar o governo para que a gente consiga, primeiro, incluir no texto desse novo código essas salvaguardas de proteção ao meio ambiente, às populações e tudo mais que acontece na mineração, e também para criar regras mais claras dessa expansão absurda. Em Minas Gerais, muitas cidades são atingidas pelas ações de mineradoras. Diariamente, o meio ambiente e as pessoas sofrem os efeitos das atividades mineratórias. Para mapear de forma mais clara esse quadro no Estado, o Sindicato dos Professores promove a execução de um documentário. Cada um está trazendo o que de mais grave acontece na sua região, o que seu movimento de resistência está brigando, quais as suas pautas, para hoje a gente sair daqui mais ou menos com um roteiro pré-definido de o que vai ser esse documentário sobre a mineração. O impacto social no que diz respeito à saúde do trabalhador, e também o fato da grande migração, né, de trabalhadores das minerações causarem o aumento da violência nesses municípios mineradores, a questão do abuso sexual, principalmente de crianças e adolescentes. Nós queremos que a exploração aconteça, mas de uma forma ecologicamente sustentável e socialmente inclusiva. Agora, professora, qual seria a solução, no seu ponto de vista, para conciliar desenvolvimento, possível exploração dessas áreas e a preservação ambiental e social? Na minha opinião, esse modelo de desenvolvimento e esse modelo de exploração minerária não há como conciliar como preservação, porque ele é voltado a atender o interesse econômico das empresas de mineração, que têm interesse de ter lucro para os seus acionistas, por isso exportam mais de 80% do minério que sai de Minas Gerais, que são reservas estratégicas para o nosso futuro. Então, nesse modelo não há como conciliar, porque a exploração de minério teria que ser feita com uma outra perspectiva e que o desenvolvimento através disso teria que ser feito num outro sentido que não o atual. Então, é inconciliável. Qual que seria um outro modelo possível? O outro modelo, no sentido da mineração, no meu entendimento, só retirar o minério que fosse estritamente necessário para as atividades humanas, não no sentido de lucro. E, além disso, primeiro reutilizar tudo que já existe de aço no planeta, que está sendo jogado nos oceanos, que está sendo sucatas enormes, e reaproveitar cada metro cúbico de aço o máximo possível para que não fosse necessário interferir de novo nesses sistemas perfeitos que geram água, que possibilitam outros modos de viver e conviver nos territórios. Então, esse é um modelo, pode parecer meio surreal, mas eu acredito muito nele. Por exemplo, por que é que temos que ter tantos carros? É porque é interesse da indústria automobilística. Se nós tivéssemos ótimos meios de transporte coletivos, isso seria bom para todo mundo, inclusive para as pessoas não ficarem sobrecarregadas com prestações de carro nesse trânsito infernal. Então, o modelo de desenvolvimento que nos dizem que traz qualidade de vida não é verdade. Nós podemos construir outros modos de ter qualidade de vida realmente com mais sustentabilidade ambiental. E você nos contava anteriormente da possibilidade de investir em outros modos, né, de exploração das áreas, por exemplo, o turismo ecológico, enfim, né? Sim, porque vamos supor, Minas é um território muito diversificado. Tem regiões em Minas que são ótimas para plantar. Tem outras regiões de Minas que seriam fantásticas para atividades de turismo, lazer, e as populações demandam cada vez mais esse contato com a natureza. Tem lugares em Minas que, pela sua característica das pessoas, seriam ótimos lugares para cooperativas de produção de vários tipos de insumos que a gente precisa. Mas isso não atende o capital, porque o capital e o mercado quer centralizar em grandes empresas a produção, nos tornar todos reféns de ter que comprar em determinados fornecedores, porque isso alimenta essa estrutura. Certo. Professor, vamos falar um pouco rapidamente da tramitação no Congresso do novo marco regulatório da mineração. Em que pé que está? Como é que a senhora avalia esse novo projeto? Enfim. Para nós, esse novo marco regulatório está pior do que estava o anterior, que tem que ser mudado. Principalmente porque não contempla
nem a questão ambiental e nem as pessoas. Como é que pode ter um novo marco da mineração baseado só na exploração minerária, se esse minério ele impacta tanto os territórios e a vida das pessoas? Entendi. Precisa, então, durante essa tramitação, fazer uma pressão para que haja mudanças nesse sentido. No nosso sentido, teria que ter uma discussão a nível de Brasil, bem profunda, do que é que o povo brasileiro quer do uso das suas riquezas minerais, para que não se repita o que foi com o pau-brasil, o que foi com a Mata Atlântica e o que está sendo nesse modelo. Então, para nós não poderia passar nenhum das propostas do novo marco regulatório da mineração. Certo, professora, para a gente terminar essa nossa entrevista, qual papel a educação e os professores podem desempenhar nesse debate, tendo em vista que esse nosso programa é visto por muitos docentes aqui no Estado? Eu acho muito importante que esse novo olhar para a mineração seja levado nas escolas, que seja olhado com muito cuidado até que ponto é que nós, seres humanos, vamos continuando usando e usufruindo de um ambiente que é vital para a nossa vida, e nesse caso da água, por exemplo, sem o menor cuidado com as gerações futuras. Porque quando a gente chegou aqui, os primeiros portugueses, por exemplo, né, meus ascendentes, estava intacto e viviam milhões de índios aqui. O professor tem que tentar fazer essa reflexão com os alunos, ver realmente que tem que ter um olhar para além do aqui e agora. Certo, professora Maria Tereza Coruja, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para esta classe. Obrigada. Confira agora a agenda da semana. Neste domingo, em Belo Horizonte, das 9 às 13 horas, haverá apresentação de várias bandas do coletivo Conexão Autoral, no Centro Cultural Padre Eustáquio. Na UFMG, aulas abertas e oficinas gratuitas marcam comemoração do Dia Internacional da Dança, 29 de abril. As atividades do evento chamado Leve Arte vão até o dia 10 de maio, no Campus Pampulha. Você fica agora com o Simpra em Movimento. No último dia 1º de maio, em todo o mundo comemorou-se o Dia Internacional do Trabalho. E aqui no Brasil foram realizadas dezenas de manifestações dos trabalhadores e das centrais sindicais. No ano de 2014, duas questões são importantes no debate político e sindical dos trabalhadores do Brasil. A primeira diz respeito à plataforma dos trabalhadores, que será apresentada ao conjunto de candidatos que concorre à presidência da República e aos governos de Estado. Queremos reafirmar que a nossa plataforma diz respeito à redução da jornada de trabalho, o fim da precarização do trabalho, a questão relativa ao fim do fator previdenciário que prejudique muito os aposentados em nosso país, além de uma discussão profunda sobre a política econômica e macroeconômica em nosso país. Uma segunda questão diz respeito ao processo eleitoral em curso em nosso país no ano de 2014. Estamos diante de dois projetos antagônicos. O projeto da oposição diz respeito ao retorno de uma agenda regressiva para o trabalho, como, por exemplo, a reforma da Previdência, a terceirização do trabalho e a manutenção da precarização nas relações no setor público e privado. Precisamos resgatar não somente a nossa plataforma, mas dizer que o governo atual precisa avançar em direitos e que a classe trabalhadora estará muito atenta na disputa eleitoral de 2014. E reafirmar que nós, trabalhadores, devemos tomar lado nessa disputa e dizer que queremos avançar e não retroceder aos chamados anos 90 e ao projeto neoliberal. Quero mandar também um abraço a todos os professores e professoras da rede privada de ensino em comemoração ao Dia Internacional do Trabalho. Queremos reafirmar a nossa posição de luta pela valorização dos trabalhadores em educação, pela valorização da educação e pela construção de uma relação cada vez mais profunda entre a nossa luta dos educadores e a luta da classe trabalhadora com o conjunto. Portanto, é muita luta, muita unidade e muita organização para superarmos ainda as condições de trabalho em que vivemos em nosso país. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.